Na quinta posição, temos o Sudário de Turim. O Sudário de Turim está entre as relíquias mais conhecidas que se acredita estarem relacionadas com a Paixão de Cristo. A mortalha do enterro de Nosso Senhor tem pouco mais de 14 pés de comprimento e 3,5 pés de largura. Ela traz a imagem da frente e de trás de um homem que foi brutalmente torturado e crucificado. A relíquia é venerada há séculos pelos cristãos como a mortalha de Jesus, tendo sido objeto de intenso estudo científico para considerar sua autenticidade e origens. Essas descobertas científicas provaram a autenticidade do sudário, e entre essas mesmas descobertas estava a que o sangue encontrado no sudário era sangue AB, exatamente o mesmo tipo sanguíneo encontrado em todos os milagres eucarísticos. Isso, por si só, diz muito sobre a autenticidade do próprio sudário. Na quarta posição está o sangue de São Januário. São Januário, bispo, mártir e patrono de Nápoles, é famoso pelo milagre da liquefação anual de seu sangue, que, segundo a lenda, foi salvo por uma mulher chamada Eusébia, logo após a morte do santo, que foi decapitado. Tradicionalmente, nesse dia e em outras 2 ocasiões por ano, seu sangue, que é guardado em 2 ampolas de vidro, se liquefaz. De acordo com a documentação existente, o milagre ocorre pelo menos desde 1389, quando foi registrado pela primeira vez. O processo de liquefação às vezes leva horas ou até dias, mas às vezes também não acontece. Normalmente, após um período que pode variar de 2 minutos a 1 hora, a massa sólida fica vermelha e começa a borbulhar. Várias investigações já foram conduzidas no passado para encontrar uma explicação científica que responda à questão de como algo sólido pode se liquefazer de repente, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada até agora. Pensava-se que isso poderia ser apenas sangue coagulado, mas o sangue coagulado é conhecido apenas por se liquefazer e não se tornar sólido novamente, ao contrário do sangue de São Januário. Acredita-se também que quando o sangue de São Januário não se liquefaz, algumas tragédias estão muito próximas de acontecer. O sangue não se liquefez em algumas datas muito importantes, como em 1939, quando houve o início da Segunda Guerra Mundial, em 1973, no qual Nápoles foi atingida por uma epidemia de cólera, e em 1980, ano em que ocorreu o grande terremoto em Irpínia, um município italiano. E nessa tragédia, cerca de 3.000 pessoas perderam a vida. Na terceira posição estão as aparições marianas. Além das 12 aparições já aprovadas, em Fátima, Portugal, Guadalupe, no México, Lourdes, na França, Bano e Bearang, na Bélgica, além de Quiberro, em Ruanda, Zeiton, no Egito, Akita, no Japão, Knock, na Irlanda, Pontman e La Salette, na França, além de Paris, outras 11 aparições, de um total de 386, ainda não foram aprovadas com caráter sobrenatural, mas já receberam um sim para indicar a aprovação do bispo local da expressão de fé, oração e devoção. Ou seja, as pessoas poderiam prestar sua devoção a essas aparições. Mas vamos agora a algumas aparições marianas, sendo que a mais famosa foi a de Fátima, com o milagre do sol que dança no céu, sendo testemunhada não só pelos próprios 3 videntes, mas por 70.000 pessoas. Em Lourdes, aconteceram mais de 7.000 recuperações milagrosas atribuídas à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes no santuário francês, sendo que 70 casos foram oficialmente reconhecidos pela Igreja Católica. Já de 2 de abril de 1968 a 29 de maio de 71, a Virgem Maria apareceu semanalmente, em média, especialmente em dias de festa,
no topo da igreja copta de Santa Maria em Zeitum, para todos verem. Isso não foi algo apenas testemunhado em uma visão mística por alguns, mas uma experiência sobrenatural percebida por grandes multidões durante anos. Além disso, ocorreu em um país predominantemente muçulmano e em uma igreja copta, o que pode ser motivo pelo qual os católicos estão menos familiarizados com o ocorrido. A bem-aventurada Virgem Maria foi testemunhada por centenas de milhares de pessoas, incluindo coptas, católicos, protestantes, muçulmanos e até marxistas, como o ex-presidente egípcio Abdel Nasser. Os doentes foram curados e os incrédulos passaram a crer. A próxima aparição é a de Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma devoção que fascina crentes e não crentes. Milhões de peregrinos viajam pelo mundo para visitar a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. A tilma, uma espécie de manto original de São Juan Diego, está exposta na Basílica e foi submetida a testes científicos para provar sua autenticidade milagrosa. O que torna a aparição verdadeiramente cativante é o fato de que a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe parece desafiar a explicação científica. Por exemplo, não há esboço e um exame revelou que não há pinceladas no tecido. Além disso, a origem da coloração não foi descoberta pelos cientistas. Espantado? Pois é, esses são apenas um quarto dos muitos fenômenos milagrosos associados às aparições marianas. E se você quiser conhecer a história completa da Virgem de Guadalupe, a gente vai deixar aqui no card um vídeo do canal em que a gente conta toda a trajetória e a história dessa aparição e dos seus milagres. Vai lá, tá bem legal. No segundo lugar, a gente vai apresentar os santos incorruptos. A igreja reconhece aproximadamente uma centena de santos como incorruptos, sendo o mais notável o de Santa Bernadette, pois foi o milagre da incorruptibilidade que abriu o caminho para sua canonização. A igreja não vê mais a incorruptibilidade como um milagre que pode avançar uma causa de santidade, mas vamos ser honestos, você acha normal que um braço sangre, sangue fresco, séculos após a morte, como no caso de São Nicolau de Tolentino? Durante o primeiro exame de Santa Bernadette, descobriu-se que a maioria dos seus órgãos internos estava preservada. Um mistério que fez até o médico examinador concluir que tudo isso não poderia ser um fenômeno natural. Outro caso de incorruptibilidade é o de Santa Inês de Montepulciano, que morreu em 1317. Não só o seu corpo permaneceu incorrupto, mas um líquido perfumado fluiu de suas mãos e pés. Outro caso foi de Santa Catarina de Bolonha, que, mesmo após a sua morte, exalava um cheiro de perfume. E se você quiser saber mais sobre os santos incorruptos, a gente vai deixar aqui uma playlist completa no card e no final desse vídeo para você ir lá ver. Inclusive, são os vídeos aqui no canal que mais fazem sucesso. Vai lá, garanto que você vai gostar. E na posição número 1, a gente pode citar os milagres eucarísticos. Ao longo da história cristã, Nosso Senhor nos mostrou que Ele está realmente, verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento. Curiosamente, muitos milagres eucarísticos ocorreram em tempos de fé enfraquecida. Por exemplo, muitos desses milagres aconteceram como resultado de alguém duvidar da presença real. A maioria dos milagres eucarísticos envolve incidentes em que a hóstia se transformou em carne e sangue humanos. Claro que nós, como católicos, acreditamos que a hóstia sagrada é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, sob as aparências do pão e vinho. Portanto, Jesus, por meio desses milagres, apenas manifesta sua presença de maneira mais tangível. Em todo o mundo, ocorreram relatos de milagres eucarísticos que foram submetidos a exames científicos, com resultados surpreendentes. Enquanto a própria Eucaristia, celebrada em altares em todo o mundo, é legitimamente considerada pelos fiéis como o maior milagre do catolicismo.
Os casos mais convincentes, no entanto, são aqueles em que as hóstias se transformaram em carne humana ou foram vistas sangrando sangue humano, conforme testes científicos. Existe ainda uma correspondência entre as amostras e a mais impressionante é que, em todos os casos, o sangue é de um humano do grupo AB, que também é o tipo sanguíneo encontrado no pano do enterro de Cristo, o sudário de Turim.